A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aqui, Pastora Mônica, falando com você mais uma vez. Vamos aprofundar nos nossos estudos e hoje nós vamos passar a falar sobre o livro de Juízes. Vamos falar de alguns juízes, não todos, mas vamos trazer aqui a continuação da revista História de Israel, da editora cristã evangélica, dos patriarcas aos juízes. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns dos juízes, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome e que a tua misericórdia nos alcance hoje, assim como tem nos alcançado todos os dias de nossa vida. Obrigada por tua bênção, por tua presença em nosso meio e por ter nos dado capacidade, Senhor, para aprender cada dia mais de ti. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, falamos na semana anterior sobre Josué, sobre suas conquistas, falamos bastante coisa sobre a divisão das tribos e hoje nós vamos começar a história dos juízes. Vamos entrar na era dos juízes, falar um pouquinho sobre a história e a gente vai buscar assim ter um bom entendimento. Amém? O Senhor possa te abençoar. Vamos lá. Queria que vocês lembrassem, antes de tudo, a respeito das divisões das tribos, das 12 tribos de Israel. Lembra que nós falamos sobre isso na última aula, sobre as tribos de além do Jordão e de aquém do Jordão, que é a divisão das terras, como é que ficou, né? Como é que ficou a divisão das terras pelas 12 tribos de Israel. Então, aqui você vê naturalmente as tribos, você vê Simeão aqui, a tribo de Simeão no meio da tribo de Judá. Aqui isso aconteceu porque Deus falou que Judá estava com uma herança muito grande, Simeão então herdaria no meio do território de Judá. Como nós falamos da outra aula, você está vendo aqui que não há nenhum território destinado à tribo de Levi. Então a gente sabe que Levi ele não tinha direito a terras, a essa divisão, ele não participava dessa divisão das terras, porque o Senhor disse ao próprio que a sua herança, a herança da tribo de Levi, seria o próprio Deus, a própria presença de Deus. A tribo de Levi estava designada para ministrar sobre as outras tribos. Nós temos aí, historicamente, algumas cidades dentro desses territórios, espalhadas nesses territórios, que foram destinadas à tribo de Levi. Temos um total de 6 cidades de refúgio também nesses territórios que foram destinados à tribo de Levi para resguardar os condenados que o Senhor poderia preservar, então, para não permanecerem, eles permaneceriam no território de Levi para não sofrerem nenhum tipo de retaliação pelos seus erros, né? Então, a tribo de Levi, ela não está mencionada aqui. Então, assim como você também não vê a tribo de José especificada aqui, porque lembra que José, quem recebeu no lugar de José foi Manassés e Efraim, que foram os dois, né? Manassés com a porção dobrada e Efraim aqui, logo abaixo aqui. Para vocês saberem como é que funcionou, né? Essas divisões. E aí a gente vai seguir adiante. Bom,
Só um resumo fora do contexto da revista, porque a revista não fala sobre isso. Eu queria dizer para você, segundo a tradição judaica, Samuel teria escrito esse livro, mas na realidade sua autoria é desconhecida. É possível que ele tenha inserido alguns dos relatos no período dos juízes, mas não há certeza sobre isso. Bom, o livro dos juízes, eu vou falar um pouquinho mais à frente, ele é um livro que fala sobre quedas e recomeço. Eu vou falar um pouquinho logo depois sobre isso com vocês. A data e o contexto. Juízes cobre um período complicado na história de Israel, cerca de 1380 a 1050 a.C., sob a liderança de Josué. Israel conquistou e ocupou de forma geral a terra de Canaã, mas grandes áreas ainda ficaram para novas lutas e para serem conquistadas pelas tribos individualmente. Israel praticava continuamente o que era mau aos olhos do Senhor e reto aos seus olhos. Ao servirem de forma deliberada a deuses estranhos, deuses dos povos já conquistados ou até mesmo daqueles que ainda não tinham sido conquistados, o povo de Israel quebrava a sua aliança com o Senhor. Em consequência, o Senhor não dava vitória em batalhas travadas. Então a gente vê a situação do povo de Israel junto nesse momento. Eu vou falar um pouquinho mais aqui à frente. Quem eram os juízes? Eu vou dar uma definição aqui, mas a palavra juiz indica alguém que toma decisões judiciais, ou seja, alguém que intervém numa causa em que precisa ter alguém reclamando e o reclamado, né, sobre alguma causa. Então, os juízes, eles corrigiam os desvios da aliança com Deus, né, eles trabalhavam também como mediadores entre o homem e Deus e sua aliança. Eles também tinham a incumbência de relembrar aos israelitas as responsabilidades de um povo redimido. Era como um pastor, estava sempre mostrando ao povo o que eles precisavam fazer para andar conforme a vontade de Deus. Eles eram também considerados libertadores ou salvadores do povo. Vários são os relatos de juízes em que eles aparecem como libertadores e salvadores do povo de alguma opressão, de alguma situação. Tá bom? Então, nós vamos mostrar aqui, mais ou menos, como é que estava, de onde eles surgiram, esses juízes, né? Cada um surgiu de um território. Você vê aqui Otiniel, surgiu aqui de Manassés, aquém do Jordão, né? Eude, vamos ver aqui. Então, aqui tá as referências, né? A gente vai vendo aqui, cada um vindo de um lugar, né? Então, vamos adiante. Então, cada juiz vindo de uma parte de Israel. Teve um juiz que veio de Judá, de Simeão. Teve juiz que veio de Gade, né, de Manassés, de Zebulon, de Azer. Então, vamos seguir aqui. É só uma pincelada que eu estou dando, tá bom? E isso aqui que eu queria falar melhor com vocês, sobre isso aqui. O ciclo dos juízes, do livro e da história de Juízes, ele segue um caminho assim quase que repetitivo, né? A gente podia dizer um círculo vicioso, em que a gente vê um juiz sendo nomeado por Deus, vemos o povo se desviando, a opressão vindo sobre o povo desviado, um clamor e novamente Deus estabelecendo um novo juiz. Então o ciclo é mais ou menos isso aí. Você vai ver o juiz começou a servir a Deus, e enquanto ele viveu, ele foi ali, ele conseguiu manter o povo na presença de Deus. Aí
esse juiz morre, o povo se desvia, aí vem opressão, vem guerra, vem cativeiro, e aí o povo clama a Deus, aí Deus manda outro juiz, e assim vai nessas circunstâncias. Nessas circunstâncias que a gente está vendo, olha quantos juízes tiveram sobre o povo de Israel. Aí você vai ver lá, Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibissã, Elon, Abdom, Sansão e Samuel. Então nós vemos aí a sequência exata do que nós vamos estudar aqui, embora a gente não vai entrar em detalhe de alguns reis aqui, de alguns juízes aqui. A maioria, nós vamos falar dos mais conhecidos, né? Vamos falar hoje de Otiniel e Eude, e depois nós vamos dar continuidade, mas não vamos falar de todos, vamos falar de alguns deles. Mas vamos sempre estar lembrando esse quadrinho, né? Mostrando para vocês, começou com Otiniel e terminou com Samuel. Samuel, que foi o que ungiu o primeiro rei, Saul, né? Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 8. Nós vamos ler uma sequência de versículos. Eu vou aguardar você abrir a sua Bíblia, dar um pause aí, pega a sua Bíblia e nós vamos ler juntos. Juízes, capítulo 2, versículo 8, é onde nós vamos começar. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Dá uma parada aqui, a gente já comentou sobre isso, que quando Josué morre, o povo ele se desvia de Deus. E a tal ponto de que a geração seguinte sequer conhecia o Senhor e muito menos a obra que ele fez em Israel. Não foi assim que Deus falou para o povo viver, né? Ele tinha falado que todos os feitos de Deus tinham que ser passados de pai para filho. Então, nessa falha do ensinamento dos pais, o nome do Senhor foi esquecido. Então, veja a seriedade dos pais no ensino da palavra de Deus. Não temos nenhuma referência de que diga que o ensino seja responsabilidade do ministério infantil. O ensino da palavra aos filhos é responsabilidade dos pais. Por isso que às vezes a gente vê as crianças crescerem e depois não quererem mais seguir ao Senhor, porque os pais não fazem a sua parte no ensinamento, e as crianças, quando crescem, se esquecem e nem têm conhecimento da obra que Deus faz nas suas vidas. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, nós situamos o livro de Juízes aí, depois da morte de Josué, na geração seguinte. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram os Baalins. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu vou voltar aqui no slide para a gente mostrar aqui os povos que estavam ao redor. Olha, aqui ao redor tinha Filisteu, Amalequita, Edomita, Moabita, Amonita, tinha Arameu. E a gente
é sobre esses povos aqui, os deuses desses povos aqui, que o povo de Israel começou a seguir, né? Então é disso que está falando o texto, tá bom? E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles. E adoraram a eles e provocaram o Senhor a ira. Né? Então, foi sério o negócio, né, gente? Portanto, deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Então veja, o povo se desviou, adulterou, ou seja, quebrou a aliança que tinha feito com o Senhor, conforme Moisés tinha estabelecido a aliança do povo com o Senhor. O povo quebrou essa aliança através da idolatria. E idolatria, gente, não é só, a gente sabe que não é só adorar imagens, né? A idolatria também envolve uma série de outros deuses que nós insistimos em manter ao nosso redor e acabamos não resistindo, porque quando o nosso coração se afasta de Deus, quando a gente para de conhecer, de entender a palavra de Deus, a gente começa a dar lugar a esse tipo de situação, que é se render aos deuses estranhos, né? Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estava em grande aflição. Aí começa efetivamente a falar dos juízes. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Despojar é roubar, é tirar aquilo que é seu, né? Na época, quando tinha guerra, aquilo que ficava pelo chão, aquilo que ficava as tendas vazias, né, dos guerreiros que perdiam a guerra, os que ganhavam tinham direito de tomar posse dos despojos, dessas coisas que ficaram pelo caminho. Então, o Senhor então entregou praticamente o povo a esse tipo de situação, porque o povo tinha se afastado de Deus, e o Senhor levantou juízes para tirá-lo das mãos dessas pessoas. Então nós vemos que, já observamos aqui, que o livro de Juízes conta de um processo que eles passaram de desvio. Vamos voltar lá. Esse ciclo era assim, desvio, né? Ele desviava, tinha opressão, que era a pressão que vinha de cativeiros, de guerras, de domínio sobre Israel. O povo se arrependia, clamava ao Senhor, e aí vinha um novo juiz. É assim que estava funcionando, tá bom? Porém, tampouco ouviram os juízes. Olha que terrível. Antes, prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. Veja que a misericórdia de Deus é imensa, né? É imensa. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Tá vendo? A Bíblia explica naturalmente tudo o que acontecia nessa época. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincindia e se corrompia mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixando das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto
Este povo transgrediu a minha aliança que tinha ordenado a seus pais e não deram ouvidos à minha voz. Tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Então veja, Josué foi um conquistador. Toda vez que ele conquistava um território, Deus expulsava do território de Israel os inimigos. A partir desse momento, Deus diz que não vai mais expulsar, não vai mais desapossar, ou seja, aqueles que estavam na posse das terras iam continuar ali e o povo ia ter que conviver com aquelas pessoas ali, com aqueles outros povos ali. E assim, não tinha mais as conquistas do tempo de Josué. Para por eles provar Israel. Então, veja que Deus, ele permite, às vezes, porque nós temos dificuldade de viver na bonança, e aí o Senhor permite que a gente sofra opressão para que a gente não se desvie, para a gente continue no caminho do Senhor. Então, é isso que está escrito em Juízes 2:22. Para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Josué aqui significando o povo de Israel. Amém? Aí nós vamos começar a falar dos dois primeiros juízes, Otiniel e Eude. O alvo dessa lição será considerar o amor e a fidelidade divina para restaurar um povo infiel. Sentir-se seguro, uma vez que Deus permanece fiel, ainda que ele seja infiel. Então, eu tenho sempre, eu volto nesse ponto, né, irmãos? Porque Deus permanece fiel à sua palavra. É o que a palavra de Deus diz, ainda que eu permaneça infiel, e ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel, não pode negar a sua palavra. Então, nós estamos seguros de que a palavra de Deus vai continuar sendo cumprida. Deus é fiel à sua palavra. E para isso, às vezes, nós temos aí sofrido situações que nós mesmos buscamos, com a nossa infidelidade, buscamos estar em situação de risco, né? Agir com fidelidade, lembrando que mesmo que Deus seja fiel, as consequências da infidelidade de seu povo são muito dolorosas. Não se esquecer de tudo que Deus fez de bom na história de seu povo. Então não é a nossa geração que vai se esquecer como a geração pós-Josué, né? Os juízes. Veja Deus no livro de Juízes. Estamos numa etapa legal de vamos analisar, falar quando a gente vê Deus no livro de Juízes. O Senhor é Senhor absoluto da história. Deus é Senhor absoluto da história, soberano em toda a terra, e é quem determina o juízo das nações. É Deus que diz o que vai acontecer e deixar de acontecer. É fiel a todas as suas promessas. Quando Israel obedecia, obtinha vitórias. Quando era infiel à aliança, cultuando aos deuses de Canaã, sofria derrotas. Em ambos os casos, Deus cumpriu o que havia garantido na aliança. Você lembra de Deuteronômio 28? Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. E se guardares os mandamentos, guardares as palavras dos mandamentos. E quando não, tem aquelas maldições também para quem não segue. Então Deus é fiel à sua palavra. Ele falou que seria assim e assim é até os dias de hoje. Quando as tribos sofreram as consequências da desobediência e clamaram ao Senhor, ele levantou um libertador que os livrou e restaurou os valores de Deus e da aliança na vida deles. Então Deus é misericordioso e perdoador.
Quantas vezes Deus perdoou Israel? Você tem números? Você sabe me contar quantas vezes? Não sabemos, mas também tantas vezes sem número Ele tem nos perdoado os nossos pecados. Pela misericórdia de Deus, o sacrifício de Cristo é o único capaz de nos perdoar os pecados. Cristo é o único capaz de nos perdoar os pecados hoje, né? E a gente hoje sabe que naquele tempo era necessário uma série de sacrifícios, de rituais, e hoje o nosso coração quebrantado e arrependido nos leva ao perdão. Deus também capacita os seus servos. Então você vê que em todas as circunstâncias dos juízes, quando eles estavam diante do povo para libertar, não era a força deles que era ressaltada. Até Sansão, que tinha aquela força especial, né, na hora que Deus quis usá-lo sem ter as suas forças naturais, Deus também usou, porque Ele que capacita, não somos capacitados, Ele nos capacita. Amém? Esse Deus é o nosso Deus também, portanto, isso vale igualmente para nós. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Vamos falar um pouquinho de Otiniel. Otiniel é o primeiro juiz. O Otiniel era parente de Calebe. Vamos ler o texto primeiro. Está em Juízes do 1 ao 12. Vamos ler. Não, Juízes 1, 12 e 13. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefé e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Então houve uma promessa de Calebe. Ele daria a sua filha como esposa àquele que vencesse o inimigo. E tomou Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Eram primos, né? Juízes 3, do 7 ao 11, está escrito assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Olha aí, olha o ciclo de novo. E se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram os Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, olha o clamor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, olha aí o ciclo, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Então, Otiniel era filho do irmão mais novo de Calebe. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou Israel. E saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então o reinado de Otiniel foi 40 anos, né? Ele teve 40 anos vivendo ali, servindo ao povo de Israel. A fé e a confiança de Calebe nas promessas de ajuda ajudaram Otiniel a confiar em Deus da mesma maneira. Nossos valores e fé são contagiantes assim. Paulo compartilhava suas experiências com Jesus para ajudar a fé dos cristãos a quem serviam. Veja o que ele compartilhou com os coríntios e com Timóteo em 2 Coríntios 3, de 8 a 11 e 2 Timóteo 3, de 1 a 13. Depois vocês podem parar o vídeo e ler essas referências que são muito boas. Bom, a tomada de Debir. Vamos voltar lá? A tomada de Debir. Outrora
conhecida como Kiriat Sefer, Debi ficava não muito distante de Hebrom. Houve uma ocasião em que Caleb ofereceu a própria filha em casamento a quem tomasse a cidade, lembra? Otiniel aceitou o desafio, tomou a cidade e recebeu Axa, filha de Caleb, por esposa. A vitória sobre o opressor da Mesopotâmia. Apesar de várias conquistas notáveis, Israel de novo foi infiel. Lembra? A gente leu aqui o texto que estava em Juízes 3, de 5 a 7. Os Baalins eram os deuses locais cultuados para que a terra produzisse boas safras e os seus donos tivessem muitos filhos. As Azerotes eram buscadas para que aumentassem a fertilidade. Os cultos cananeus incluíam muitas práticas terminantemente proibidas aos israelitas, como a prostituição, o sacrifício de criança e a consulta aos mortos. De novo, Israel foi castigado pela infidelidade à aliança de Deus por meio da opressão da nação estrangeira. Aflitos clamaram ao Senhor e ele levantou Otiniel para libertá-los. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, ele julgou Israel, saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos de Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz. Durante 40 anos, Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então veja aí, Otiniel julgou Israel, isso é, restaurou ali os valores de Deus. Depois saiu para libertá-lo da opressão inimiga. Bem? Então nós já vimos aí sobre Otiniel. Você já sabe quem foi Otiniel. E vamos falar sobre Eude. Eude é outro juiz. Eude era da tribo de Benjamim, a menor entre as 12 tribos. Vamos ver se é a menor mesmo? Vamos ver, menor em território. Não estamos falando aqui menor em importância, mas a menor em território. Olha lá. Tá vendo Benjamim aqui? Né? Benjamim. A menor. Como é que era dividida as terras? As terras eram divididas pelo número de gente que tinha em cada tribo, tá? Então, nós vemos aí, é importante você saber isso, tá? Que as terras foram divididas pelo tamanho das tribos. Então, por isso que cada tribo tinha o seu tamanho, né? Eude era da tribo de Benjamim, a menor entre as 12 tribos, e era canhoto. Interessante observar que o nome Benjamim significa filho da mão direita e Eude era canhoto. Então, Eude foi um novo juiz levantado. Vamos ler o texto bíblico que está em Juízes, a partir do 3:12. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Olha que coisa, né? Novamente. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas e foi, e feriu Israel e tomaram as cidades da palmeira. Lembra do ciclo? Estamos agora no momento da opressão. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos vivendo a opressão, cativeiro. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Então veja, você vai ver depois a importância dele ser canhoto. E Eude fez para si uma espada de 2 fios. Lembra da palavra de Deus? Uma espada de 2 fios. Corta quando entra e quando sai. Do comprimento de um côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes da sua coxa direita. Então veja, o guerreiro que era canhoto, ele conseguia puxar a arma que estava na perna direita, né? Que é o contrário daquele que é destro, né? Que ele, para puxar
com destreza uma espada, ela não pode estar no mesmo lado do seu braço, ela tem que estar no lado inverso, né? Isso é tudo tática de guerra. E aí a importância de Eude ser canhoto, porque ele pôde surpreender o seu inimigo. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. Eles estavam oprimidos pelos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. Sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Ele trouxe um presente, né? Aí depois que trouxe o presente, o rei dispensou as pessoas que trouxeram, na verdade, Eude, né? Eude que recebeu o presente, né? E levou, fez para si uma espada e botou debaixo das ventas. Aí ele levou um presente lá para o rei, e desse presente o rei dispensou o pessoal que estava ao redor, porém ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: tem uma palavra secreta para ti, ó rei. Então ele retorna e diz que tem uma palavra secreta para o rei, o qual disse: cala-te. E todos que lhe assistiram saíram diante dele. Como era um segredo, o rei mandou todo mundo sair. E Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda, viu que ele era canhoto, e tirou a espada de sobre sua coxa direita e cravou no ventre do rei, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura, ele era uma pessoa gorda, encerrou a lâmina, porquanto não tinha espada no ventre, não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento, né? Saiu as vísceras, né? Então Eude saiu ao pátio e fechou as portas da sala e as trancou. Então Eude enfiou aquele presente que o povo de Israel tinha dado a ele, aquela espada de 2 fios. Ele enfiou essa espada entre as gorduras do rei, que o rei era gordo, na barriga, no ventre do rei. E aí ele, depois de fazer isso, ele virou as costas, deixou a espada lá, o rei morrendo, né? E saiu de lá e deu um jeito de sair como se nada tivesse acontecido. E saindo ele, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara, na sala de verão. Então o pessoal achou que o rei estava lá descansando na sala de verão. E esperando até se alarmarem, eis que ele não abria as portas da sala. Então tomaram a chave e abriram, e eis ali seu senhor estendido, morto em terra. E Eude escapou, enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, chegando ele, tocou as buzinas nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. Então todo o povo, naquela circunstância, quando você perdia o rei, você se tornava frágil, fragilizado, porque as ordens de guerra saíam de diante do rei. As pessoas ouviam ao rei, deviam obediência ao rei. Então o rei morreu, o povo ficava desnorteado, um inimigo fácil de ser vencido. E disse-lhes: segui-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, das vossas mãos. E desceram após ele, tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. Então, nós conseguimos assim ver, e naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Só Deus para fazer isso, né, gente? Um inimigo forte. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Vendo que Otiniel sossegou a terra por 40 anos. Eude já sossegou a terra por 80 anos. Mas, para variar, né,
o povo desvia novamente até a chegada do próximo juiz. Tanto Josué como Otiniel haviam alertado o povo de Israel quanto à importância de conhecer e obedecer a palavra de Deus. Mas o povo não correspondeu à fidelidade de seus líderes. Hoje, os líderes cristãos têm responsabilidade semelhante. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, e que os seus ouvintes prestem bem atenção. Então, essa é a função, né, da liderança da igreja, é orientar a igreja como andar. Conclusão. Em Juízes, Deus aparece como Senhor da história. E os povos cumprem seus propósitos. Ele é, antes de tudo, misericordioso e compassivo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Deus continua sendo Senhor da história. As pessoas e os povos vivem debaixo dos desígnios de Deus. Deus permite, Deus observa, Deus perdoa, Deus abençoa, mas Deus também amaldiçoa aqueles que não andam segundo a sua palavra e aqueles que se desviam do caminho do Senhor. Quando nós somos a noiva do Senhor, toda vez que a gente desvia dos caminhos do Senhor, seja por qualquer motivo, irmãos, pode ser que nesse momento você esteja tanto tempo distante da igreja que você não se sente mais parte do corpo de Cristo. Então, você está desviado. E toda vez que a gente desvia, a gente está cometendo algo semelhante a um adultério, que é servir a outros deuses, servir a outros desejos, mesmo que esses outros deuses sejam a minha própria vontade. Porque nós não fomos chamados para fazer a nossa própria vontade, nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Então, todas as vezes que eu me desvio, eu deixo de fazer a vontade de Deus, consequentemente, eu estou num pecado análogo ao adultério. E Deus não tolera o adultério. E eu espero que o Senhor possa falar ao seu coração, porque mesmo que você tenha cometido atrocidades, né, ver que o povo de Israel pecava feio, né, eles seguiam outros deuses, Baalins, eles seguiam Astarote, que é a prostituição, então culto a mortos, faziam coisas terríveis que talvez você não esteja fazendo, mas isso não diminui a tua distância de Deus. Nós precisamos estar perto de Deus todos os dias. E o livro de Juízes, ele vem nos ensinar que Deus é misericordioso, Ele é compassivo. Por mais que você se considere distante de Deus, Deus pode fazer você se reaproximar dEle. Ele mesmo conduz você ao caminho da salvação. Para isso, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa se arrepender das coisas erradas que fez ou andou fazendo, e até mesmo da sua intolerância a obedecer a sua liderança ou obedecer a palavra de Deus. Deus pode transformar a sua vida completamente através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Mas para isso nós precisamos seguir essa formulazinha que o povo de Israel seguiu nesse período dos juízes, né? A gente vai ver que em toda a história bíblica não há muita diferença do que o povo vivia, não. Olha aqui, você precisa seguir esse caminho. Ó, o juiz já está nomeado. Quem é o nosso juiz? Nosso justo juiz? Jesus. Às vezes a gente desvia e aí a gente passa por um aperto. Algumas pessoas chamam de pagando preço, de estar no vento, né? São os termos que o pessoal usa, mas na verdade é uma opressão que a gente começa a vivenciar, que nos leva ao clamor. A opressão, essa situação toda que a gente está vivendo hoje, ela precisa servir para nós
buscarmos, clamarmos ao Senhor. Porque isso significa que Deus vai ouvir a nossa oração. Então o nosso juiz já está aí. Ele não deixou a terra, ele não governa por 80 anos. Ele é rei, ele é juiz de eternidade a eternidade. Ele está pronto a lhe ajudar o tempo inteiro. Então, você precisa só reconhecer que você tem um Senhor para cuidar de você. E Ele quer cuidar de você. Amém? Que o Senhor possa falar ao seu coração. Que você possa se arrepender diante de Deus, chorar, clamar diante de Deus. Ele é bom, gente. Deus é muito bom. Deus sempre nos ouve, Deus sempre nos quer perto. Então não deixe nada, nem ninguém atrapalhar a sua comunhão com Deus. Não deixe circunstância nenhuma, nem pessoas que sejam consideradas por você tão importantes atrapalharem a tua comunhão com Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida e você será uma bênção, será abençoado também, tá bom? Que Deus te abençoe, que eu espero que essa lição tenha sido proveitosa para você. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, pedimos que a tua graça e a tua misericórdia nunca nos deixe e que sejamos, Senhor, gratos a ti por tudo, em nome de Jesus, Senhor. Cura as nossas enfermidades, sejam elas físicas, emocionais ou mesmo espirituais, Senhor, tu tens poder para curar. Obrigada por esta bela e gloriosa lição que temos, Senhor, recebido de ti, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Amém? Deus te abençoe.